Então, eu já tinha acabado de gravar os vídeos de hoje e eu fui dar uma olhada nos textos, em alguns textos que um pessoal tinha me mandado para dar uma olhada e tal. E aí eu achei que eu precisava fazer mais um vídeo. E é um vídeo sobre poesia, é um vídeo sobre ritmo dentro da escrita, da produção literária. Então é sobre isso que a gente vai falar. Tá, o que eu tenho para falar para vocês a respeito disso? Em primeiro lugar, quando a gente escreve uma poesia, não basta a gente pegar uma reflexão bonita e quebrar essa reflexão, essa frase, essa coisa que a gente pegou em versos. Porque a gente vai ter o aspecto, a gente pode até ter o aspecto versificado da poesia, ou seja, a gente pode até conseguir o aspecto estético, né, visual da poesia, mas vai faltar uma outra parte da qual a poesia também é feita, que é o aspecto sonoro. A poesia é um objeto artístico que conjuga esses dois elementos, né? Conjuga a imagem, que é você olhar para o papel e ver como as coisas estão separadinhas ali e como se aproveitou o espaço branco, o espaço vazio da página, e também é som. Então você tem imagem, som dentro da estética da poesia e ao mesmo tempo você tem a ideia de que a poesia se utiliza de palavras para dar esse efeito de imagem e de som, da mesma forma que a pintura se utiliza de tintas e pinceladas para dar a impressão de imagem que ela quer dar dentro do universo dela, não é mesmo? Não é assim que funciona? Então nós temos o recurso, que são as palavras, e nós temos esses dois efeitos, pelo menos, que são a imagem da poesia, a forma como a palavra e o vazio contracenam ali, e a sonoridade que vai ser percebida mais propriamente quando da leitura silenciosa ou não dessa poesia. O que eu tenho percebido quando eu faço leitura de textos de pessoal que está começando a escrever e começando a brincar com essa questão da poesia é que falta um pouco desse segundo aspecto, que é a questão do ritmo, é a questão da sonoridade, é a questão de vamos brincar com o som e não apenas com a imagem do que é a poesia. A gente está num mundo muito imagético e a gente está esquecendo dessa questão de prestar atenção, respeitar os ouvidos e silenciar para ouvir a poesia falar. Aí, o que eu pensei? Em falar um pouquinho a respeito de ritmo e de verso, de versificação para vocês e mostrar aqui no meu calendário. Porque o calendário é o que eu tenho, né? E que vai dar mais ou menos uma ideia de um quadro de versificação. E ó, fiquem felizes, sintam-se amados, porque esse meu calendário estava cheio de anotações e eu apaguei para mostrar para vocês como é que funciona a versificação. Tá, mas primeiro vamos lá. Ritmo. Pensem naquela música We Will Rock You, do Queen. Eu acho que todo mundo, eu acho que mesmo quem é muito novinho, conhece a música We Will Rock You, do Queen. Pá, pá, tá? Então é essa aí. E assim, vai ter um jogo de alguma coisa, vai ter sei lá, né? Tudo quanto é competição e jogo e não sei o que, na escola ou não, tem essa pegada dessa batidinha. Não é verdade? Então a gente tem essa batidinha e o que a gente tem que pensar é que isso é ritmo, né? Então olha só, a gente geralmente vai fazer essas. Nós temos 3 elementos aqui, 2 que são um pouquinho mais graves, um que é um pouquinho mais agudo, vamos dizer assim. Mas o que a gente tem então, eu mexi a câmera para aproximar um pouco mais, tá? Não estranhe. Mas o que a gente tem então é 2 ritmos que são de uma forma, não sei se dá pra ver muito bem, e um outro ritmo que é diferente, né? Eu vou colocar só esses símbolozinhos porque eu não sei nada de música, eu só tô falando da questão do ritmo aqui pra vocês. Então,
isso aqui é um ritmo. Se eu conjugo isso aqui com outro desse aqui, ou com um diferente desse, etc., eu vou ter uma composição sonora, né? Vou ter alguma coisa que vai ser maior do que isso. Se a gente for pensar nisso em relação a ritmo de poesia, isso aqui seriam 3 sílabas, né? E seria um ritmo ternário, né? Porque são 3 sílabas. E de repente a gente podia chamar esse ritmo ternário aqui de ritmo ternário ascendente, porque a gente tem 2 um pouco mais fracos, vamos dizer assim, e um mais forte. Mas a ideia é, nós temos aqui uma unidade rítmica, né? Uma unidade que dá uma sonoridade para alguma coisa. Quando a gente vai falar a respeito de métrica dentro da poesia, a gente está falando isso aqui, porque a gente vai falar assim, tem o verso de 2 sílabas, tem o verso de 3 sílabas, tem o verso de 4 sílabas, de 5 sílabas, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sílabas. São tipos de versos diferentes, né, com sílabas poéticas. Só que essas sílabas poéticas, elas estão considerando esse ritmo aqui, ó. Elas levam em consideração a existência desse ritmo. Vamos pensar aqui num verso bem tradicional de 7 sílabas, que é um verso do Casimiro de Abreu. São 4 versinhos que fazem uma estrofe aqui. Ó, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Ó, coloquei aqui o primeiro verso para vocês verem. Ó, que saudade que eu tenho. Por que que eu tenho? Porque assim, quando a gente tem um terminando com uma vogal aqui e o outro começa com uma vogal, especialmente se é a mesma vogal, a gente junta os dois, então fica uma sílaba poética só na hora que você vai pronunciar. Aqui, ó, vocês podem considerar esse e vão considerar esse aqui como sílabas mais fortes. Então esse O, esse Dá e esse T aqui. 7ª sílaba. Como esse aqui é o mais forte da última palavra, a sílaba tônica da última palavra, eu desconsidero o que tem depois, só considero até ele. Eu tenho aqui então na primeira, na 4ª e na 7ª. Mas se vocês prestarem atenção, considerando isso aqui, eu tenho um binário aqui, eu tenho outro binário aqui e eu tenho um ternário aqui. E assim, sempre vai ser dividido dessa forma. Por mais que a gente tenha 385 sílabas poéticas num verso, a gente tem que saber dividir eles no ritmo binário ou ternário também. Então esse aqui, ó, é um binário decrescente, porque vai do mais forte para o mais fraco. Esse aqui é um binário crescente, porque ele vai da sílaba fraca para a sílaba forte. E esse aqui também é para lá, é crescente também, porque ele também começa com as mais fracas e vai para mais forte. Isso tudo aqui é o que vai fazer esse ritmo bonito que a gente ouve na hora que a gente lê o verso. Então, quando você estiver fazendo o seu poema, escrevendo, rabiscando as suas ideias, mesmo que você não use uma forma fixa e mesmo que você não use a quantidade tradicional de sílabas poéticas, é importante que você leve em consideração o ritmo, os 2 ritmos possíveis, que são o binário e o ternário. Então, gente, acabou a bateria da câmera, porque é assim, você grava 3 vídeos no mesmo dia, a câmera não aguenta, né? A bateria acaba. Mas, então eu mudei para o celular, vocês aproveitam e já usam esse vídeo como comparação de como é o vídeo em uma câmera fotográfica e no celular. E essa parte, a partir de agora, é de celular. Tá, mas o que eu tava falando é, por mais que você não vá usar uma forma fixa, por mais que você não vá usar um padrão de verso, então assim, eu não quero usar um verso de 7 sílabas poética, não quero, eu vou usar um verso livre com 15 sílabas poéticas, não tem problema, mas eu acho que vai ficar o seu texto, o seu poema,
ele vai ficar com uma sonoridade muito melhor, ele vai ser mais bem recebido pelos ouvidos dos seus leitores, ou no caso de uma leitura em voz alta, dos seus ouvintes, se você respeitar o uso disso aqui. E fazer uma escolha pensada nesse sentido. Vocês querem ver como é que funciona muito isso? Vou colocar aqui um verso da banda, do Chico Buarque, e depois eu vou colocar um verso de valsinha. O primeiro nos dois casos. Tá, nós temos dois versinhos de duas músicas diferentes do Chico Buarque para pensar a respeito dessa questão de ritmo e tal. Esse aqui, ó, é da banda. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. E a gente tem aqui 7 sílabas poéticas nos dois versos. Ah, mas aqui não tem, aqui tem uma a mais. Lembra, para descobrir qual é a última sílaba poética, você tem que pegar a sílaba mais forte, a sílaba tônica da última palavra. Aqui nesse caso é de vida, vida, né? A vi é o mais forte. Nesse caso aqui é chamou. Então esse aqui acaba aqui, né? Então olha só. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Olha só que interessante. Mesmo se ele não fosse do mesmo comprimento, os dois seguem o mesmo ritmo, a mesma batida. Olha só, as fortes, as sílabas tônicas, elas caem no mesmo lugar. Então olha só, está o me, vatou amor, navi chamou. Tá vendo? Isso faz com que a sonoridade da frase, né, do verso, fique muito melhor, fique muito mais gostosa. Vamos pensar nisso agora, nesse aqui que é a valsinha, que é interessante que os versos eles são de tamanhos diferentes, né? Ele intercala versos de 10 sílabas poéticas com versos de 9 sílabas poéticas. Então nós temos um dia ele chegou tão diferente, aqui é a mais forte. Do seu jeito de sempre chegar, mais forte aqui. Essa é a 9, sílaba nona, e essa aqui é a 10ª sílaba poética do verso. Então, ó, quando a gente anota quais são as mais fortes de cada um deles, a gente tem esse aqui, ó. A 10ª é a mais forte nesse caso, essa aqui a 9ª é a mais forte, né? Aí aqui, ó, chegou é forte e o sem é forte, do sempre. E aí nós temos os dois na 6ª casa, ou seja, eles vão variar um pouco porque são de tamanhos diferentes, mas tem alguma coisa que iguala os versos, mesmo quando eles são de tamanhos diferentes. E essa coisa que iguala os versos acaba fazendo com que um se familiarize com o outro de alguma forma. Eles não são completamente estranhos, eles têm ali um gancho que amarra os versos todos. E aí, assim, dependendo de como você pronuncia, você pode marcar esse aqui como a mais forte da de cima, ou esse aqui, ele, né? Porque o ele é forte. Se eu marcar o E como é mais forte daqui de cima, aí fechou tudo. Aí tudo ficou no mesmo ritmo. Porque aí eu fico com um ternário crescente, outro ternário crescente, e aí só aqui que eu tenho uma arritmia, né? Então uma quebra nesse ritmo, porque eu vou ganhar mais um pouquinho de espaço. É como se fosse é uma valsinha, né? Então é como se fosse um movimento a mais nessa valsinha. Aqui não, aqui tem 3 ternários. Se eu marco desse jeito, são 3 ritmos ternários juntos num mesmo verso. Olha só que bonito. Do seu jeito de sempre chegar. Gente, olha que maravilha de verso, né? É um verso que é sonoro, é um verso que é gostoso de ler, gostoso de ouvir. Não é à toa que é fácil transformar em música, é fácil ser cantado, porque ele tem todo um ritmo.
ele tá todo dentro desse universo da musicalidade. Aqui também, né? Por mais que tenha uma arritmiazinha ali, às vezes nem é tão arritmia, porque eu posso dizer, por exemplo, que esse tão é mais ou menos forte, então eu teria, em vez de um ternário, 2 binários conjugadinhos. Eu não acho esse tão forte assim, eu acho que é mais uma arritmia do que 2 binários, mas assim, depende da forma como a pessoa vai ler e tal. O interessante é, nós temos relação entre os versos, relação sonora, relação rítmica entre os versos, que faz com que esses versos sejam familiares. O que às vezes eu vejo em textos que eu leio é que um verso parece que não tem nada a ver com o outro, eles não se conectam. Eles têm ideias boas, eles estão lá quebradinhos de um jeito interessante, mas não tem ali alguma coisa que faz com que esses versos caminhem juntos, porque eles têm que caminhar juntos, eles têm que ser uma força, eles têm que ser ali um negócio que funciona no coletivo. O poema não é a linha legal que você criou, não é um versinho legal que você colocou no papel, não é um aglomerado de versinhos legais. O poema é um conjunto e ele tem que funcionar nesse conjunto. Então essa é a ideia, né? Vamos fazer um poema? Vamos. Treinar para fazer poema? Vamos. Mas pensando nessa questão de ritmo, porque poesia tem a ver com musicalidade. E essa musicalidade não pode ser desconsiderada, né? Por mais que assim, poesia concreta não vai pegar tanto a questão da musicalidade, vai pegar mais o lado da imagem. A proposta é diferente e o uso da página é diferente, o uso das palavras é diferente. Agora, você tá lá quebrando o seu verso e um monte de linha e falar que aquilo é poesia concreta, não é, né? A ideia da poesia concreta é a palavra, ela não representa aquilo, vamos tirar o significado da palavra, vamos esvaziar a palavra, brincar com a palavra enquanto objeto. Então, tem toda uma proposta em torno da poesia concreta que tem que ser considerada, tem que ser refletida, né? Se não é isso, vamos pensar na poesia enquanto musicalidade, vamos trazer ritmo para dentro da poesia, porque aí sim você vai conseguir fazer a poesia legal, essa poesia que você quer fazer, essa poesia que vai ser gostosa de fazer uma leitura e tocar as pessoas de fato. Né? Porque uma das coisas que toca, além do conteúdo, é essa melodia. Isso aqui abraça, é aquele, né, sequencial que a gente vai lá e daqui a pouco tá toda a galera fazendo igual. Por quê? Porque tem ritmo e as pessoas gostam de ritmo. Nós, enquanto seres humanos, somos muito ligados em ritmo. A gente precisa de ritmo. E se você não coloca ritmo no seu poema, no seu texto, você está matando ele. Então, presta atenção no ritmo, beleza? Acho que era isso por hoje, né? Lavei minha alma aqui na frente, espero que tenha servido para alguém. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, tarará, tarará, aquela coisa toda. Beijos, até mais. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor.